Convido que essa seja a motivação do seu coração durante esses minutos, que você não dispense, né, o seu pensamento, o fato de você estar na sua casa, não deixe com que isso lhe tire da concentração, lhe tire dessa condição de estar prestando um culto de adoração ao nosso Deus. Nós estamos como uma congregação, como uma grande congregação nesse momento. Geograficamente não podemos estar juntos, mas estamos em espírito, estamos em pensamento, estamos em propósito e em coração, tá bom? Então pegue sua Bíblia comigo, por gentileza, e abra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Você vai encontrando aí, você vai dando aí um ok, vai curtindo aí, que aí eu vejo aqui as mãozinhas aqui, os likezinhos subindo, e aí eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, tá bom? Se você puder compartilhar também a nossa live, faça isso, porque outras pessoas, até abrir a sala de vídeo, né? Porque aí você possibilita que outras pessoas possam também experimentar desse momento, talvez pessoas buscando aí um culto nesse momento. Eu sei que muitos outros pastores e igrejas também estão promovendo nesse momento, mas pode ser abençoador para a vida de um familiar, de um amigo seu, às vezes até uma pessoa que ainda não conhece a Cristo como Salvador, mas pode nesse momento também desfrutar da palavra de Deus, tá bom? Então tá aí o Eclesiastes capítulo 9, tá bom? Nós vamos fazer a leitura desde o versículo 1 ao versículo 18, tá bom? Eu estava precisando de um suporte aí de leitura, é possível? Então vamos lá, Esther vai nos ajudar com a leitura? Pode. Com a leitura, pode ir por aqui que dá certo. E você acompanha então essa leitura, tá ok aí? Você pode dar aí o seu ok aí? Posso ver aí que você já encontrou aí a página, tudo ok? Legal? Então ela vai ler com a gente, Estezinha, do versículo 1 ao versículo 18 de Eclesiastes, capítulo 9. Refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se é amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mau, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos os homens é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura, durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida, pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora.
Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo já não se dá atenção às suas palavras. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Amém. Muito obrigado, Esther, pela leitura. Deus possa estar lhe abençoando. Obrigado aí por nos ajudar. Bom, o livro de Eclesiastes é um livro fantástico. Talvez um dos menos lidos. Ele é um tanto quanto também temeroso, né? Porque é um livro que fala muito sobre essa condição da morte e da vida. Na verdade, o livro de Eclesiastes, ele tem um tema-chave, né? E esse tema é exatamente em cima de uma pergunta. Vale a pena viver? Seria, então, o tema-chave. E nós temos, então, o texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, que dá, então, base para que esse seja o tema, então, de Eclesiastes. Então, se você quiser marcar aí o capítulo 9, você marca. E se quiser ir lá no capítulo 1, você vai. Se não, você espera que eu vou fazer aqui a leitura do capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 de Eclesiastes, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se enfadiga debaixo do sol? Então, há um questionamento aqui nos primeiros 3 versículos do livro de Eclesiastes, que coloca aqui essa interrogação, se de fato vale a pena viver. E aí, essa pergunta por si só, ela já deveria ser suficiente para levar todas as pessoas, todos os seres humanos, a refletir de forma mais verdadeira, de forma mais sincera sobre esse assunto. Na verdade, as pessoas tentam fugir, e nós veremos isso aqui de acordo com o que a gente for expondo aqui o capítulo 9. Mas essa deveria ser uma pergunta que deveria levar as pessoas, então, em busca da resposta e não só simplesmente viver por viver. Então, o livro de Eclesiastes, ele vai tratando tudo isso, né? A pergunta é, vale a pena viver? O capítulo 1 e o capítulo 2 de Eclesiastes, ele escancara o problema é declarado. O pregador, o escritor, nós não podemos afirmar que é Salomão, mas há indícios muito fortes que o seja, né? Até pelo versículo 1, quando é citado como filho de Davi. Embora não haja a expressão, o nome de Salomão, mas dá a entender que possa ter sido Salomão. Então é colocado, o problema é declarado, é mostrado, né, a questão do que é a vida. Do capítulo 3 ao capítulo 10, o problema é discutido. O escritor, o pregador, vai tratar e vai trabalhar, então, a discutir o caso, colocar o caso na mesa para ser avaliado. E o versículo 11 e 12, o problema é resolvido.
quando nós chegamos no capítulo 11 e no capítulo 2 de Eclesiastes, essa pergunta dos 3 primeiros versículos do livro é respondido. Então é lógico que nós não podemos aqui fazer, né, nesse momento, um estudo exaustivo do livro e tudo, mas eu espero que você tanto já conheça, já tenha lido o livro, como você se interesse em buscar. Os 2 últimos capítulos são tão maravilhosos e a forma como é concluído, então, o livro é de forma tão maravilhosa. Mas nós estamos sendo arremetidos para o capítulo 9 de Eclesiastes, como então a Esther já nos ajudou aqui com a leitura. E nesse capítulo 9, o pregador, o escritor, ele chega a 2 conclusões que estão distintas entre o versículo 1 e o versículo 10, onde o autor chega à conclusão óbvia que a morte é inevitável. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10, ele chega a esse entendimento, a morte é inevitável. E do versículo 11 ao versículo 18, então ele chega à conclusão de que a vida é imprevisível. A morte é inevitável e a vida é imprevisível. Nós não podemos prever, nós não temos condições de prever. E é em cima desses 2 pensamentos, a morte é inevitável, a vida é imprevisível, que o capítulo 9 de Eclesiastes é trabalhado, e aí onde a gente pode ver vários aspectos e tirar várias aplicações para as nossas vidas e para os nossos dias. Então, o versículo 1, você vai ter uma paciênciazinha comigo, que eu estou com a garganta um pouco desgastada aqui, né? Então estou indo mais lento, que é para não forçar muito, que é para a gente poder aproveitar bastante. Bom, o versículo 1, ele nos mostra então que a vida e a morte está nas mãos de Deus. Quando nos diz que deveras me apliquei a todas estas coisas para clamar-te e entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio, esta é a sua espera. Não sabe o homem, tudo lhe está oculto. Então, a morte e a vida, ela são os 2 elementos que estão nas mãos de Deus. Nós não temos controle e domínio nem sobre um, nem sobre o outro. Não sabemos como serão os nossos dias, se de bênçãos, amor, ou se de aflições, ódio. Mas nós sabemos que Deus tem o controle sobre tudo isso e nós não podemos, então, antever as coisas. O futuro, de fato, não nos pertence. Nós só temos condições de viver o tempo presente. O passado passou e ninguém pode voltar lá para corrigir alguma coisa. E ninguém pode adiantar ou adiantar-se, né? Indo, então, além do tempo presente e indo ao futuro, se bem que o cinema já promoveu isso, mas na vida real isso não é possível. O nosso futuro, o futuro de daqui a 1 minuto, de daqui a 5 minutos, pertence somente a Deus. De maneira que Ele é o autor da vida, Ele é o dono da vida. Ele nos deu o fôlego de vida, nos deu o dom da vida. Ele nos proporcionou vida hoje, no dia 22 de abril, que é exatamente quarta-feira. Se estamos nesse momento desfrutando dessa comunhão entre irmãos, estamos fazendo porque o Senhor Deus assim nos permitiu. Ele é quem conserva, Ele é quem dá, Ele é quem direciona, Ele é quem livra. A vida pertence a Deus, assim como a morte também está nas mãos do Senhor. De maneira que ninguém tem os seus dias
por certo. Ninguém consegue definir ou ninguém consegue livrar-se desse mal que os homens tanto têm medo, chamado morte. Isso depende única e exclusivamente de Deus. Isso depende do que Deus tem determinado para cada um de nós. Então, a vida e a morte está nas mãos de Deus. Isso para nós deveria também nos fazer, então, ter muito mais interesse, né, em conhecermos a Deus e, conhecendo a Deus, podermos ter sossego em relação ao nosso futuro, inclusive nessa condição do final dos nossos dias, da passagem da nossa vida por aqui. Então, quando nós chegamos no versículo 2, nós temos aí uma indicação que pode causar, assim, uma certa libertinagem na cabeça do ser humano. Por quê? Porque no versículo 2 vai nos dizer que tudo sucede igualmente ao justo e ao ímpio. Que a mesma coisa que um passa, o outro passa também. Tudo acontece do mesmo jeito, ao perverso e ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica como o que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, o pensamento é de que todas as coisas, elas são iguais para todas as pessoas. Tudo acontece, o que acontece com a pessoa má, com o injusto, acontece também para com a pessoa boa, para com a pessoa justa. Que tudo acontece da mesma forma para com todas as pessoas. Então, o pensamento pode ser controverso quando alguém pensa assim: então se é assim, se do mesmo jeito que acontece para um, acontece para outro, qual é o sentido de viver uma vida regrada, de viver uma vida alinhada, se da mesma forma que uma pessoa que não teme a Deus, de uma pessoa que não observa as coisas de Deus, acontece contra a vida dela, acontece contra mim também, então não faz sentido. O sentido é viver de qualquer maneira. Você pode até pensar, né, que nesse momento nós estamos o quê? Vivendo esse problema do coronavírus, né? É um mal que vem sobre todas as pessoas e não somente a um grupo ou a um tipo de pessoas. Se tudo acontece do mesmo jeito, né? O destino dos homens é um destino comum, as coisas acontecem do mesmo jeito, então não faz muito sentido, né, ter uma vida regrada. Mas vamos lá, deixa eu lhe lembrar de uma coisa. Pois tá bom, as coisas acontecem da mesma forma, tanto para o ímpio como para o justo. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Inclusive, nós estamos sujeitos à morte. Tanto o homem bom como o homem mau. Tanto o justo como o ímpio. Mas aqui é que entra o diferencial. Já que nós estamos sujeitados, né? Sujeitos à mesma condição, o nosso questionamento aqui é: como cada um está se preparando para esse momento, para a morte? Como é que cada um está... Porque para o homem ímpio as coisas acontecem do mesmo jeito que acontece para o homem justo. Mas o final dos dois é a morte. Mas aqui é que está a diferença. Porque o justo, o que crê, ele tem uma perspectiva diferente exatamente aqui. Aqui é que é o divisor de águas. Aqui é que faz, então, a separação. Deixa eu falar para você. De fato, quando nós pensamos na vida, e quando nós pensamos na vida debaixo do sol, como tantas vezes é descrito aqui no livro de Eclesiastes, nada faz sentido.
Nada tem exatamente uma razão quando nós olhamos e o que está diante de nós é a morte. Mas a morte é o final. Com a morte termina tudo. Na esfera do que nós pensamos, olhar para o que acontece debaixo do sol, sim. Mas o ímpio, ele consegue olhar só essa condição humana. É fadiga debaixo do sol. É luta, é desgaste, é doença debaixo do sol. Mas, meu querido, eu e você temos uma perspectiva que nos faz olhar não para o que acontece debaixo do sol, mas a nossa perspectiva nos faz olhar para o que irá acontecer acima. A nossa perspectiva foge da esfera humana, dessa condição humana, para nós olharmos para o que está além, para o que vem depois. É certo que aqui todos estão sujeitos à mesma condição. O justo, ele adoece como o ímpio adoece. Nós passamos por necessidades como o ímpio passa por necessidade. E essa é uma pregação verdadeira do Evangelho, como eu tenho dito. Não há essa condição de diferenciação. Nós estamos em um mundo afetado pelo pecado. Então as coisas são comuns. O Senhor nos prometeu estar conosco. Mas Ele prometeu estar conosco não dizendo que nós não passaríamos por nenhuma luta. Ele prometeu estar conosco dizendo que em meio às lutas nós então temos uma viva esperança. Então, se acontece a mesma coisa, então a nossa perspectiva tem que estar exatamente lá no final da linha. Porque aqui é que vai diferenciar o crente do descrente. Vamos lá, para os que creem. Romanos, capítulo 6 e versículo 23. Você tem aí? Quem achar pode me ajudar aqui a ler, por gentileza. Romanos 6, 23. Nós sabemos de qual, na verdade, né? Mas eu quero ler com você. Tem aí, Gleison? Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Opa! O salário do pecado é a morte. A morte é uma certeza. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui há uma diferenciação entre o justo e o ímpio, entre o que crê e o incrédulo. É certo que na perspectiva humana as coisas acontecem da mesma forma, tanto para um como para o outro. Mas o final da nossa existência aqui faz uma divisão, uma separação entre as duas categorias. Porque uns morrerão, mas morrerão eternamente. Mas os que creem no Senhor Jesus Cristo, não, de maneira nenhuma. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso deveria levar, então, as pessoas a pensar firmemente nessa condição. Você lembra do que Jesus falou em João 11 e 25? Ele nos diz, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eis aqui a grande separação, a grande diferença entre o justo e o injusto, entre o crente e o incrédulo. Pode ser, é verdade, as coisas nos veem de igual maneira. E às vezes, você sabe, meu irmão, que nós pensamos que até é ao contrário, que os ímpios é que sempre se dão bem e os justos se dão mal. Mas sim, nós estamos sujeitos a todas as coisas, inclusive a morte. Mas quando a morte chegar para mim, isso será uma condição de quê? De alegria. Ah, não, isso é força de expressão. Não, isso é verdade.
Porque a morte para o crente é, na verdade, a nossa condição de podermos finalmente estarmos na nossa casa, estarmos com o nosso Pai, estarmos no lar celeste que foi preparado para nós. Então a morte deixa de ter o peso que tem para aqueles que não creem. Para nós vivemos aqui para a glória de Deus, mas sabendo da realidade da morte. Mas nós não a tememos. Não a tememos primeiro porque o nosso Senhor e Salvador a venceu. Venceu ali, deixou o túmulo. E porque ele deixou o túmulo, a morte para nós, ela é apenas física. Mas a vida, ela é eterna. Ela será para todo o sempre. Amém? Então, não se deixe levar por esse entendimento de que tanto faz, já que as coisas acontecem de igual maneira, né? Talvez você esteja pensando assim, o meu auxílio emergencial nunca sai, e o do fulano que já sai. Acontece. Nós estamos sujeitos às mesmas coisas, né? Mas a nossa perspectiva está na eternidade. Então, nós temos aí no versículo 3 uma coisa interessante, me acompanhe aí. Diz assim: este mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, tudo sucede no mesmo, o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade e nele há desvários, enquanto vivem depois rumo aos mortos. O que é que nós temos aí, né? Nós temos no versículo 3 uma condição de fuga. O homem, então, ele tenta fugir, ele tenta se fazer de conta de que a morte ela não é uma realidade. Ao invés de encarar o problema, ao invés de se deparar com o problema e buscar então o entendimento da solução, o homem ele tenta viver uma vida libertina, uma vida de libertinagem, uma vida onde o homem se acha então dono da sua própria vida, o homem se acha liberto, né? Você talvez já ouviu ou até já usou a expressão que diz assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Na verdade, são esses tipos de expressões que demonstram o tanto quanto o homem tenta fugir. O homem cria uma maneira de não olhar para diante, para não se deparar com esse problema. Você sabe que diante de todos os problemas e desafios que temos, nós só conseguimos a solução quando nós reconhecemos que é um problema e temos a coragem de encarar e não fugir. Eu não sei se você já passou por essa situação ou conhece alguém que ficou protelando, né? Ficou adiando encarar o problema, encarar a realidade, fazendo de conta que nada estava acontecendo para ter a falsa sensação que está tudo bem. Não está tudo bem. O pecado não deixou o mundo bem. O pecado separou o homem de Deus. O pecado separou a criatura do Criador. E o que há lá na frente, fora de que tudo é comum a nós, o que há lá na frente é a certeza da morte. É por isso que, se você olhar a nossa existência apenas pela perspectiva humana, a vida não faz sentido. Se tudo que nós fizermos aqui se desfaz com 80, com 100 anos, e tudo que nós conquistarmos aqui não vai ter valia nenhuma quando nós morrer, a vida é uma loucura sem sentido nenhum. É correr atrás do vento, como o próprio autor do livro nos diz. Então o homem, ao invés de olhar e entender que deve haver uma solução e voltar-se para o autor da vida, o homem então inventa as mais diversas formas de tentar viver de maneira a não encarar essa realidade.
então o homem bebe, então o homem se prostitui, então o homem quer mais dinheiro, então o homem quer mais reconhecimento, o homem quer mais fama, o homem quer mostrar aquilo que não é, o homem quer dizer que está feliz enquanto não está, o homem quer poder e quer poder, porque isso é uma forma de não encarar o maior inimigo que temos, que é então a morte. Mas quando nós paramos e nós reconhecemos então a nossa fragilidade, então nós nos voltamos para o autor da vida. E ao invés de fugir, nós encontramos a solução. Não fuja, encontre a solução. O destino do homem é igual, mas nós temos aquele que venceu a morte por nós. Aquele que nos dá a vida, aquele que nos dá a sua vida, a vida eterna. Amém? Versículo 4 nos diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já no esquecimento. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Essa figura aqui usada como o cão e o leão é muito interessante. O leão, nós sabemos, é um animal nobre, tido como o rei da floresta. É rei, é nobre. Mas o cão, aqui expressado nesse texto, não tem o mesmo peso e o mesmo valor de um cachorro da nossa época, que, por sinal, é o comércio que mais cresce, é o de pet, né? Quantos cuidados com os cachorrinhos, com os cachorros, é banho, é coleira, o cachorro vale uma fortuna, e cachorro é tratado melhor do que gente. Tem cachorro que tem até festa de aniversário, que anda na moda. Mas essa descrição aqui é uma descrição bíblica, de onde muitos textos nos lembram que quando havia uma ameaça contra o inimigo, era dito que os seus restos seriam lançados para que os cães lambessem. Nessa descrição aqui, os cães, o cachorro, conhecido por nós, era um animal totalmente desprezível, sem valor algum, sem empréstimo algum. E aqui o autor está dizendo que um cão vivo tem mais valor do que um leão morto. Há esperança. Por quê? Porque com a morte se vai tudo. O poder, a riqueza, a fama, o orgulho, a boniteza, tudo se desfaz. E quando a morte vem, cessa as atividades, acaba a razão e também as oportunidades. Ele está dizendo que enquanto a vida, até para o mais miserável, até para o mais desgraçado que seja o homem, mais miserável que seja a pessoa, ainda há esperança para o que está vivo. Ainda há um jeito, ainda pode ser consertado, ainda pode ser ajeitado, ainda pode ser direcionado, mas não para o que morreu. Nós respeitamos a fé das outras pessoas, mas é bobagem as pessoas que acham que depois que os seus entes queridos morreram, pode ser feito alguma coisa por elas. E aí muitas pessoas, nessa ilusão, tentam fazer alguma coisa para valer a alma dessas pessoas. Então acendem vela, fazem missas e tantas coisas que são feitas em memória do morto. Querido, Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz o quê? Que ao homem está sujeito morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. Não há mais o que fazer.
Se alguém morre com Cristo, para esse há esperança. Mas se alguém morre sem Cristo, não há esperança. Não há o que possa ser mais feito. Toda oportunidade, e Deus se revela de muitas maneiras, ela é dada em vida. Mas veja que maravilha, porque nós temos aí, o versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já foi esquecida. É interessante nós sabermos, queridos, que para o cristão há a esperança. Nós já falamos isso aqui no início, no versículo 1, mas nós precisamos nos lembrar de alguns textos que eu sei que você conhece de cor. Há uma esperança para os que estão vivos. Há uma esperança para os que estão ainda sobre o chão dessa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus prova o seu amor pelo fato de ter dado seu Filho Cristo Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Todo o que crê tem a vida eterna. Quantas promessas do Senhor Jesus Cristo nós temos nessa condição? A vida eterna é uma esperança. Ainda há esperança. E os vivos podem desfrutar e podem ter conhecimento dessa certeza. O versículo 6 nos diz: o amor, ódio e inveja para eles já passaram para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Cessou, parou. Agora veja que do versículo 7 ao versículo 10, nós temos algo aí muito interessante. E eu queria então que a gente percebesse a perspectiva que o autor nos dá. Do versículo 7 ao versículo 10, vamos ler? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida, fugaz os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te enfadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Interessante que a palavra que define aqui é gozo, é alegria. E parece que as pessoas podem ser levadas a uma compreensão errada também dessa perspectiva do versículo 7 ao versículo 10. Uma vez que nós estamos vendo que com a morte finda tudo, parece que o autor está dizendo que você então deve aproveitar ao máximo a vida, sem prestar conta, com tudo o que você tiver direito, da forma que você puder e quiser, fazendo da sua vida assim o samba do crioulo doido, sem prestar conta com ninguém.
E na verdade, o texto está dizendo exatamente ao contrário. O texto está dando aqui uma condição de desfrutarmos uma vida de alegria e de prazer, mas dentro dos padrões que alegram a Deus, dos padrões que Deus tem estabelecido para as nossas vidas. De fato, aqui é o momento de olharmos para a vida e entendermos assim: é isso. Eu preciso fazer da vida o quê? Uma festa. Uma alegria. Mas libertinagem é alegria? Viver uma vida desregrada é de fato felicidade? Felicidade é fazer o que me vem à teia e na cabeça, sem achar que eu não tenho que ter responsabilidade e prestação de conta com ninguém? Não, isso é falsa alegria. E na verdade é aquilo que eu já disse, isso é tentar fugir. Isso é tentar fazer de conta que você não tem uma realidade diante de você. O entendimento aqui é: eu sei que eu tenho uma realidade diante de mim. Todos morreremos. Eu tenho uma esperança no meu coração. A promessa da vida eterna dada pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos saber viver a vida e celebrar a vida e fazer da vida bons momentos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós perdemos tempo com discussões bobas? Quantas vezes nós deixamos de aproveitar o tempo a mais com a família? O esposo perde a oportunidade de se relacionar melhor com a esposa, de amar melhor, de lidar com a família, de aproveitar o tempo, de fazer coisas que de fato trazem alegria. Mas veja, isso dentro de um aspecto onde envolve uma comunidade. Aqui nós temos a condição da alegria. Vai com alegria. Come, pois o pão, bebe o vinho. Tem uma vida alegre. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos diz o que lá? Alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Essa semana eu estava vendo aqui com a minha família, no nosso devocional, o Salmo 81. E ali nós, analisando o Salmo 81, seus primeiros 5 versículos, o que nós temos ali é uma chamada a uma vida de contentamento, de louvor e de alegria. Então nós precisamos fazer dos nossos dias serem dias proveitosos, dias alegres, dias felizes. Veja o que é que nos diz aí, o versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. É simbólico, mas é uma condição de alegria. Eu vou viver uma vida que vale a pena. Isso não quer dizer que eu tenho que ter milhões de reais na minha conta e tenho que ter o melhor carro do ano e tenho que fazer as viagens para os lugares mais exuberantes. Isso quer dizer que eu tenho que saber aproveitar o que Deus tem me dado, a minha casa, a minha família, os meus amigos, os meus irmãos. Com um pouco se alegrar. Melhor é se alegrar com pouco que Deus dá do que ter tormento, com muitas coisas, nos diz o Provérbios. É saber aproveitar daquilo que Deus tem nos dado e sermos felizes com isso, mas aproveitar mesmo. A alegria. Versículo 9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. É família, é amar a esposa, é amar o esposo, é proporcionar tempos interessantes. Quantas vezes nós então recorremos a estar com outras pessoas e deixamos a família?
Na nossa frente, um inimigo real. Um problema que é comum a todas as pessoas. Meu irmão, você que conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, o ímpio, o injusto, ele viverá uma vida de libertinagem, sem respeito, sem amor, sem dedicação à família, mas ele morrerá. Mas eu também morrerei. Mas sabendo disso, eu vou aproveitar a minha vida e serei feliz com tudo que Deus tem me dado. Então eu vou cheirar a minha esposa, vou beijar os meus filhos, vou me alegrar com os meus amigos. Vou fazer de cada momento um momento especial, um momento único. Valorizar as coisas pequenas. Valorizar as pessoas que estão em minha volta. Tudo passa muito rápido. E nós perdemos então essa oportunidade. Gozo e alegria. Em vez de estar emburrado, trombudo, achando tudo ruim. Eu estou o quê? Festejando. Por causa da certeza que eu tenho de que os meus dias chegarão ao final. Eu aproveitarei aqui e farei dos meus dias os melhores dias que possam ser vividos. Troca as vestes. Ao invés de ser arrogante, ignorante, orgulhoso, iracundo, zangado, bobo, besta. Uma nova perspectiva. Né? Aqui é o contrário do que pode se pensar. Vou fazer o que der na telha. Não. Aproveita o máximo, querido. Faz uma coisa, faz um bolo, compra um sorvete. Sai um pouquinho. Faz um joguinho aí com a família. Aproveita essa quarentena. Um se tranca no quarto, outro se tranca no outro quarto. Não. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Nós vivemos para a glória de Deus e nós queremos fazer aquilo que agrada a Ele. E finalmente, irmãos, do versículo 11 ao versículo 18, nós temos a outra perspectiva. A primeira perspectiva é o quê? A morte é uma certeza. A outra perspectiva é o quê? A vida é imprevisível. Você não tem domínio sobre a vida. Versículo 11. Vi ainda debaixo do sol, que não é vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. A vida é imprevisível. Ela não está tão definida assim, que aparentemente as coisas naturalmente esperamos que aconteça. Que o prêmio nem sempre vai para o mais veloz. Que nem sempre o soldado mais valente é quem vence a batalha. Que nem sempre são os sábios que conseguem então as grandes proezas. Por quê? Porque nossos planos, eles podem ser frustrados. Porque os nossos planos podem ser o quê? Modificados. Porque o homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Quantas vezes pessoas foram frustradas? A história é a história de Deus. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Não é como nós achamos que é.
Quantas vezes está provado de que nem sempre as coisas saem como nós esperamos? Quantas vezes nós fizemos planos e esses planos, eles se desfizeram? O versículo 12 é a cara do que nós estamos passando nesse momento. Quando ele nos diz aí, falando dos peixes que são pegos, dos pássaros que são pegos, aí ele diz assim, os filhos dos homens, diz assim, pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Você não está se sentindo um peixe pescado agora? Você não está se sentindo um pássaro preso agora? Você tinha o seu ano de 2020 planejado. Mas nos veio o quê? Uma calamidade. Veja que coisa atual. Onde estão os seus planos agora? Onde está o seu projeto de viagem? Onde está aquilo que você tinha programado para o mês de junho? Para o mês de março? Até o que você programou para o final do ano está totalmente incerto. Sabe por quê? Porque a vida é imprevisível. E essa vida sendo imprevisível, ela tem que nos levar a uma condição, um entendimento de que nós somos limitados e somos dependentes de Deus. O mundo está com a sua agenda totalmente desarrumada e desarranjada. Pastor Hernandes Dias Lopes tem dito nesses últimos dias algo que é muito interessante. Muito interessante. Ele diz que o tripé que sustenta o mundo são o poder da ciência, o poder econômico e o poder político. E nesse momento agora, todos esses três poderes estão o quê? Arriados no chão. Nem a ciência, nem o poder econômico, nem o poder político tem respostas nesse momento para o mundo. A nossa vida está de ponta cabeça. Sabe por quê? Porque a vida é imprevisível. Porque você faz planos, mas esses planos são mudados. Como nós somos surpreendidos. E como isso deveria nos levar ainda mais para diante de Deus. Queridos, a nossa fragilidade é tão grande. Tiago nos lembra isso, escrevendo lá na sua carta no capítulo 4. Não é? Vós que fazeis planos, vocês que dizem isso, irei para uma cidade, negociarei, voltarei, pá. Vocês não sabem nem o que é a vida, diz Tiago. Ele diz o quê? A vida é como uma neblina, que ora tem e ora desaparece. Ao invés de dizer isso, nós devemos dizer o quê? Se Deus quiser, eu farei isso e farei aquilo. Por quê? Porque a vida é imprevisível. Todos os planos podem desmoronar. Tudo pode se desfazer. A morte é uma certeza. A vida é imprevisível. Mas diante da morte, da certeza da morte e da vida ser imprevisível, nós temos algo que é absoluto. A pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nos livrou da morte e nos garante o futuro. O futuro que nós viveremos, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Queridos, sabendo dessa realidade, eu e você só temos uma coisa a fazer: nos voltarmos completamente para o autor da vida. Vale a pena viver?
é a pergunta do livro de Eclesiastes. Se tudo é vaidade, se tudo vai se desfazer, se todo esforço não vale a pena viver? Sim, vale a pena viver a vida que Deus tem projetado para mim e para você. Vale a pena viver na perspectiva da eternidade. Aqui nós temos um limite. O nosso corpo físico se desgastará e de alguma forma nós morreremos. Mas essa morte aqui, ela não é o final para aqueles que creram em Deus, desfrutaram da sua palavra e viveram os seus padrões e estabeleceram para a sua vida os princípios eternos. Que Deus possa nos abençoar, que a morte seja para nós algo que nós não temos por que fugir. Pelo contrário, a certeza dela nos leva e nos empurra mais rápido para a presença do nosso Deus. Onde está, ó morte, o teu agrilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Por isso nós temos vida, e essa vida será para todo o sempre. Mas enquanto estivermos aqui, queremos viver na perspectiva eterna. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, e aí vamos estar orando, encerrando. Você continua aí, que Deus possa estar lhe abençoando. Sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo sem fim. Loucura e tristeza eram partes de mim. No terrível espírito do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou um oceano. A alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou. Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo
Jesus conservou. Amém. Glória a Deus, que maravilha. Linda canção aí, Dia de Sol. Fala tão firmemente ao nosso coração. Eu estou com dificuldade aqui de ver todos os comentários, mas muito rapidamente, antes de nós orar, mandar aqui alguns abraços dos quais eu estou conseguindo visualizar. Sei que tem muito mais gente comigo nesse momento. Lhe peço desculpa se eu não conseguir citar o seu nome. Mas pelos que eu já estou vendo aqui, a minha querida irmã Zilda Bernardo, né, lá em Fortaleza, um grande abraço, minha irmã, Deus abençoe grandemente. O Oliveiras, meu irmão Oliveira, lá em Messajanas, um grande abraço. A Anice Teixeira, lá na Vila São Pedro, o irmão Wagner, né, e a minha Yasmin e o Lucas, família completa, aí um grande abraço para vocês. A André, lá no Novo Tamboril, um abraço, minha irmã, Deus te abençoe grandemente. A Silvana está com a gente, a Silvana, a Suzana, o Caetano e a Val, um abraço. A família do irmão Kim, né, Celina, o irmão Kim, lá na Lagoa de Santo Antônio, está com a gente. A Glauciane, lá em Guaraciaba. Irmão Chiquinho, Patrícia, estão aqui conosco também. A Vanessa, o Vaguinho e a Vívia, um abraço. A Pérola, né, tá também. Um abraço também para a irmã Vera, lá em São Paulo, nos acompanhando também. Um grande abraço, Deus esteja abençoando. Deixa eu ver quem é que eu consigo ver mais aqui. Tem muito mais gente comigo, mas o meu aplicativo aqui não deixa eu ver todos. O Túlio, né? O Getúlio, a Cris, Deus esteja abençoando. Minha irmã Dica, Raimunda, lá na Lagoa de Santo